Amar a Deus antes de amar o resultado. Isso mesmo, amar a Deus antes de amar o resultado. Bem-vindo ao Celebrai a Palavra de Deus. Vamos para o nosso devocional do dia de hoje. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu faço a leitura de um texto, depois eu faço uma leitura que é a reflexão sobre esse texto e eu muitas vezes faço o meu comentário, relembro alguma coisa que está passando nesse momento. Na maioria das vezes o texto toca, no meu coração, principalmente, e aí a gente deixa alguns desafios para vocês no dia de hoje. Então vamos lá, Bíblia aberta, se possível, pegue a sua Bíblia, vamos ler em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Ok? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor disse a Samuel: não considere a aparência nem a altura dele, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Vou ler. O ser humano vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E vamos para a nossa reflexão. Muitas vezes dizemos que amar a Deus ou que amamos a Deus, mas na prática acabamos amando mais o resultado. Essa é a verdadeira. Muitas vezes essa é a grande verdade. Queremos que tudo dê certo, queremos ver o crescimento, queremos que os esforços apareçam, queremos sentir que valeu a pena toda essa dedicação, esse trabalho. E quando os resultados não vêm, ficamos frustrados, cansados, desanimados, chateados, e aí vai embora vários adjetivos. Mas Deus olha para outra coisa. Enquanto nós olhamos para o que aparece, Deus olha para o coração. Enquanto nós nos preocupamos com o que vamos alcançar, Deus se importa o porquê estamos fazendo. O porquê estamos fazendo. Amar a Deus antes de amar o resultado coloca tudo no lugar certo, coloca tudo no seu devido lugar. Vou ler porque essa parte é muito importante. Amar a Deus antes de amar os resultados coloca tudo no lugar certo. Já não faço as coisas para provar um valor, nem para agradar as pessoas, nem para me sentir importante. Faço porque amo a Deus. E quando o coração está no lugar certo, os resultados vêm no tempo de Deus. Enquanto o coração está no lugar certo, os resultados vêm no tempo de Deus, sem tirar a paz, sem gerar ansiedade, sem ocupar o lugar da fé. Isso é importante, porque o mais importante não é o que produzo, mas quem eu amo. Muito boa essa reflexão, né? E se a gente for levar ao pé da letra, levar isso sim, com toda sinceridade, muitas vezes substituímos essa nossa fé, a maneira como a gente acredita. Às vezes você recebeu uma promessa que tal coisa ia acontecer ou que ia passar tal situação e você começa a trabalhar, começa a se dedicar, começa a fazer as coisas porque tudo isso vai acontecer. E a grande verdade é que o seu motivo está no lugar errado. Você está buscando o resultado e não o relacionamento. Você não está buscando amar a Deus. Você não está buscando se relacionar com Ele. E a grande verdade é que muitas vezes isso faz com que a promessa se prorrogue, não se cumpra na velocidade que você imagina. E aí começa a gerar frustração, começa a gerar o desânimo, começa a gerar a chateação. Começa a gerar vários problemas porque
você está vendo que a situação está ficando mais apertada, a situação está ficando muito mais difícil, a situação está complicada e o resultado não está vindo. Mas você sabe que deveria vir o resultado e você começa a colocar em dúvida a tua fé. Você começa a colocar em dúvida o que Deus prometeu. Deus não é homem para não cumprir, Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então, quando fazemos o entendimento dessa reflexão e colocamos Deus no seu primeiro lugar, é amar a Ele sobre todas as coisas, fazer as coisas por Ele, fazer as coisas para Ele, já não me importa mais quem está do outro lado, já não me importa mais se o momento está difícil ou se o momento está bom. Não é mais sobre isso, é sobre o seu coração, o seu relacionamento, o seu amor com Deus. Isso faz, e eu posso afirmar para você com toda certeza absoluta, que o processo seja mais leve. Não que o resultado vai vir mais rápido, não, mas que o processo vai ser muito mais leve. Você vai lidar com as frustrações de maneira muito mais fácil. Você vai ver que vai passar alguma coisa, você pode até ficar desanimado, mas vai ser momentâneo, vai ser tipo um lapso, vai ser um momento da mente que você vai conseguir cortar rapidamente essa situação. Então tudo isso vai ficar muito melhor, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais prazeroso, porque você ama a Deus independente do resultado. Você está buscando um relacionamento com Ele independente do resultado. Então, se o resultado for muito bom, nossa, que sensacional, o seu amor vai aumentar. Se o resultado não for bom, tudo bem, o seu amor continua, não muda nada, você continua acreditando, você continua na fé, você continua se relacionando com Deus. Isso vai ser um aprendizado absurdo, vai ser um testemunho sensacional que você vai poder contar mais para frente. Então, esse amor não pode estar relacionado com um resultado. Porque enquanto está dando certo, está tudo lindo e maravilhoso. E quando não der, você vai ficar chateado? Né? Esse é o ponto. Então, o colocar o amor primeiro, amar a Deus, independente do resultado, faz total diferença na sua vida. Você vai ver que vai ficar tudo muito mais leve e muito mais fácil. Em cima disso, eu deixo aqui um desafio para você, lógico. Um desafio para o dia de hoje. Qual é o desafio? É você pensar com sinceridade. Respira e pensa com sinceridade. O que mais tem guiado minhas decisões? O amor de Deus? O amor a Deus? Ou os desejos do resultado? Ou o desejo de ter aquele resultado? O que mais tem guiado você? O resultado ou o amor a Deus? Se ninguém visse, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo? Eu continuaria fazendo o que eu faço? Se ninguém visse, eu continuaria da mesma maneira? Meu coração está em Deus ou no que eu espero alcançar com Ele ou dele? Onde está o meu coração? Meu coração está em amar a Deus ou no resultado que isso pode gerar? Onde está o teu coração? E aí você, em cima disso, você vai ter alguns motivos aí para você orar, para você direcionar. E eu vou acrescentar aqui alguns motivos para você colocar na sua oração, claro. Então você pode, além desses motivos, dessa reflexão que você vai fazer, você vai pedir um coração simples e sincero diante de Deus. Vai pedir liberdade, depressão para os resultados. Às vezes você quer demais aquele resultado, peça libertação desse resultado para que você busque esse momento, esse amar a Deus. Pedir consistência em amar a Deus acima de tudo. Então, amar a Deus todos os dias. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Significa que você tem que pedir todos os dias, porque se você não está pedindo por amanhã, você está pedindo de hoje. Então, relacionamento com Deus é diário, é a oração. Pedir paz para confiar no tempo do Senhor. Pede uma paz, uma tranquilidade para que você confie que não é no meu tempo,
não é no seu tempo, é no tempo dele, da maneira dele, porque a escolha dele é muito melhor que a nossa. Deixo também alguns versículos complementares para que você possa acrescentar na sua leitura no dia de hoje. Provérbios 4, versículo 23, está escrito assim: sobre tudo o que o Senhor se deve guardar, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede as fontes da vida. Não é uma fonte, é as fontes. Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então te convido no dia de hoje a fazer uma declaração aqui junto comigo. A declaração, então repete comigo. Eu escolho amar a Deus antes de amar os resultados. Eu escolho amar a Deus antes de amar os resultados. Meu coração está no Senhor e confio que Ele cuidará de todo o resto no tempo certo. Confie, ame ao Senhor nosso Deus. Confie que todo o resto Ele cuidará e será de uma maneira incrível que a gente nem imagina como seria. Então, ame primeiro a Deus antes de amar ou de se apaixonar ou de olhar para os resultados. Isso vai fazer total diferença com que o seu dia a dia, com que o seu relacionamento com Deus seja muito melhor e muito mais fácil. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que você possa abrir o seu coração para se preocupar primeiramente com o seu relacionamento com Deus, de amar a Deus e depois pensar na possibilidade de analisar os resultados, porque sobre Ele está todas as coisas. Deus te abençoe no dia de hoje. Se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa reflexão no dia de hoje, curte, compartilha, manda nos grupos, que cada vez mais a gente possa ter esse relacionamento, entender a Tua Palavra e buscar esse relacionamento ainda mais com Deus. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.